Projeto Empreendedorismo do Colégio Veras. 8º ano, 3º capítulo. Capítulo 3. Conhecendo o sistema financeiro. Chegamos até aqui com uma bagagem bem interessante. Você aprendeu a tomar decisões de forma mais sistemática e a importância de cuidar do seu dinheiro e do dinheiro da sua família. Com as ferramentas que estudamos, fica bem mais fácil compreender para onde foi aquele dinheirinho que mal chegou e já desapareceu, a organizar o dinheiro para que ele não desapareça da carteira em um passo de mágica e usá-lo a seu favor, organizando-o para realizar projetos ou se livrar de ciladas. Como você percebeu, esse dinheiro que chega a você e à sua família e depois se transforma em bens e serviços circula por uma série de organizações até chegar aos usuários. Por exemplo, o salário dos seus pais ou responsáveis costuma ser depositado em uma conta bancária, onde fica guardado até que seja retirado de lá. A forma mais popular é sacar cédulas em uma caixa de banco, mas também pode ser usado com um cartão crédito ou débito para pagar as despesas, fazendo com que uma quantia saída da conta bancária se reduza em vão parar e entra na conta do credor. Você já se perguntou para que servem os bancos e por que utilizamos seus serviços em vez de simplesmente guardar nossos dinheiro em caixas de vidro? Os bancos fazem parte de um conjunto de organizações chamado sistema financeiro. Para entender como ele funciona, vamos conhecer um pouco do Sistema Financeiro Nacional, SFN, e como ele impacta em nossa vida. Para início de conversa. De parcela em parcela. A mãe de Sérgio decidiu que estava na hora de trocar de carro. O automóvel da família, já com muitos anos de uso, estava tendo problemas recorrentes e exigindo muitos gastos com manutenção corretiva. Somadas essas despesas sucessivas com reparos, chegaram à conclusão de que estava saindo caro manter o atual carro, além de muitas vezes em que a família ficou sem ele enquanto ele esteve na oficina. Como você já deve ter imaginado, um automóvel custa muito mais que os rendimentos de uma família de classe média. Também não parecia muito coerente juntar dinheiro até atingir o valor de um carro novo, pois precisavam daquele bem o mais rápido possível. Na poupança, a família possuía uma quantia que, somada ao preço de venda do carro usado, resultava na metade do valor do carro novo. E agora? Como fariam para conseguir o restante? O vendedor do automóvel então propôs o seguinte: ele entregaria seu automóvel usado, e a diferença de valor entre o novo e o usado seria paga por ela em parcelas mensais. Para que isso fosse possível, ela contou com um financiamento, que funciona mais ou menos assim: uma instituição que possui essa quantia a entrega ao vendedor do automóvel, e a mãe de Sérgio vai pagar a essa instituição esse valor em parcelas com um acréscimo, que corresponde a uma espécie de remuneração à instituição por ter desembolsado essa quantia na hora em que a cliente precisou. Essa operação foi possível porque existe um sistema financeiro. Sem instituições dessa natureza, a mãe de Sérgio poderia levar muito tempo para trocar de automóvel ou talvez não conseguiria, já que tentar acumular dinheiro físico até chegar ao valor total do carro novo ficaria cada vez mais difícil, seu carro usado ficaria cada vez mais desgastado e valeria menos, o carro novo poderia ficar mais caro, e o dinheiro guardado correria o risco de perder seu poder de compra. Neste capítulo, vamos compreender o que é o sistema financeiro e como ele é formado no Brasil. Discutindo o conteúdo. Sistema Financeiro Nacional, órgãos, agentes e operações. Como vimos, a mãe de Sérgio precisou recorrer a uma instituição financeira para comprar um bem cujo preço era muito superior à sua faixa salarial mensal. Sem essa instituição, seria muito difícil para ela trocar de carro. Isso porque, à medida que seu carro atual fosse ficando mais desgastado e propenso a dar defeitos, os possíveis compradores só aceitariam pagar valores cada vez menores por ele. A esse processo de redução do preço de revenda em decorrência do uso e desgaste do bem, damos o nome de depreciação. Além disso, até que ela conseguisse acumular essa quantia poupando, levaria muito tempo, mas ela tinha uma necessidade naquele momento. Assim como a nossa personagem, diversas pessoas precisam recorrer a instituições financeiras para obter bens, sobretudo bens duráveis.
Imagine que uma pessoa precisa comprar um novo computador, que custa R$ 2.000, mas seu salário é de R$ 1.800, será que seria impossível para ela adquirir esse bem? Não, isso é possível graças à mediação de uma instituição financeira. É para isso que existe o sistema financeiro, um conjunto de instituições que conectam aqueles que precisam obter dinheiro àqueles que precisam guardar dinheiro. Imagine o seguinte: para comprar o carro novo, a mãe de Sérgio precisou de uma espécie de empréstimo, certo? Sim, na mesma situação existem muitas pessoas. Por outro lado, há pessoas que conseguem poupar dinheiro. Se pensarmos bem, esses dois perfis se complementam. Mas já pensou como seria complicado se, a cada vez que alguém precisasse de dinheiro emprestado, essa pessoa precisasse localizar uma financiadora? Isso traria uma série de problemas, como garantir que esse tomador de empréstimo pagaria sua dívida? Como localizar um poupador que possa ceder a quantia de que você precisa? Como podemos perceber, ambas as partes precisam de algumas garantias que lhes permitam realizar suas operações financeiras da forma mais segura possível. Para isso existem instituições que compõem o que de melhor essa relação, são chamadas de sistema financeiro. Aqueles que precisam tomar recursos elas compõem os agentes deficitários. Já aqueles que possuem recursos em relativa abundância e decidem guardar esse excedente são chamados de agentes superavitários. Imagine que sua família utiliza uma planilha nos moldes daquela que estudamos no capítulo anterior e, após organizar esse fluxo de caixa cuidadosamente, consegue poupar uma parte da sua receita. Onde ela vai guardar esse excedente? Debaixo do colchão não costuma ser uma opção muito interessante nem segura. Se você respondeu banco, acertou. Esse dinheiro vai para uma instituição financeira, como um banco, e normalmente sua família receberá uma pequena quantidade de acréscimo ao mês, como uma espécie de remuneração pelo tempo em que o dinheiro não foi movimentado, ou seja, uma taxa de juros será aplicada sobre ele. Por exemplo, se seu pai guardou R$ 100 a uma taxa de juros de 1% ao mês, ao final de um mês ele terá R$ 101. Então, você deve estar se perguntando: e como o banco paga esse valor à minha família? Bem, ele faz seu dinheiro trabalhar. Aquele dinheiro que parece estar paradinho ali, na verdade, está circulando. Isso porque o banco empresta esse dinheiro a outros agentes deficitários. Para fazer esse dinheiro render, ele utiliza taxas de juros maiores que aquelas aplicadas sobre o dinheiro guardado pelos poupadores. A diferença entre as taxas cobradas dos tomadores de empréstimo e das taxas aplicadas sobre a renda dos poupadores é o que faz o banco cobrir seus custos e suas despesas, além de, claro, lucrar. Como podemos perceber, o financiador recebe uma espécie de remuneração pelo dinheiro que poupou, que é calculada na forma de uma taxa de juros aplicada sobre a quantia que ele deixou no banco. Por isso, no esquema, ele entrega 10 moedinhas e retira 11, ou seja, ele obteve uma moedinha dessa transação. Já o tomador de empréstimo retirou emprestadas 10 moedinhas e devolveu 12 moedinhas, ou seja, ele pagou por essa transação 2 moedinhas. Assumindo que o banco remunerou o financiador com 1 a cada 10 moedinhas poupadas e cobrou do tomador 2 a cada 10 moedinhas emprestadas, então, funciona assim: o banco recebeu 2 moedinhas pela transação, pagou 1 ao financiador, e a outra moedinha que sobrou é sua. Para que essa e outras operações aconteçam, garantindo a circulação de dinheiro, existe um sistema financeiro. O Sistema Financeiro Nacional, SFN, é composto de agentes que definem as normas de funcionamento vigentes em todo o sistema, os órgãos normativos, agentes que fiscalizam e garantem o cumprimento dessas normas, os órgãos supervisors, e os agentes que executam essas normas ao oferecerem serviços financeiros, os órgãos operadores. Para compreender como atua o SFN, precisamos entender que existem 4 tipos de mercado. Não estamos falando daquele espaço físico onde realizamos nossas compras, mas são recordando que é um local físico ou não onde se realizam trocas. Sendo assim, temos mercado monetário, mercado de créditos, mercado cambial,
Mercado de capitais. Para simplificar, vamos entender esses tipos de mercados usando o exemplo da mãe de Sérgio. Dissemos no começo que ela possuía algumas economias, ou seja, o dinheiro que sobrou das suas necessidades e que ela optou por guardar em um banco. O mercado monetário compreende esses depósitos e sistemas de pagamento, é o mercado ao qual recorrem os agentes superavitários. Por outro lado, quando ela toma um empréstimo para adquirir seu novo carro, ela busca o mercado de créditos, que compreende linhas de crédito, cartões de crédito, empréstimos pessoais, etc. É o mercado ao qual recorrem os agentes deficitários. Agora, imagine que, em vez de um carro, nossa personagem quisesse realizar uma viagem para outro país. Lá, ela não poderia pagar suas despesas com o real, que é a nossa moeda corrente. Assim, ela precisaria comprar dinheiro na moeda do país de destino. Imagine que ela viajasse para um país cuja moeda é o dólar, ela precisaria recorrer ao mercado de câmbio para converter sua quantia de real para dólar. O mercado monetário, o mercado de créditos e o mercado de câmbio reúnem uma série de instituições que oferecem esses serviços e estão subordinados ao Banco Central, que faz cumprir as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, um órgão normativo. Além desses mercados, existe o mercado de capitais, que não está subordinado ao Banco Central, mas, sim, à Comissão de Valores Mobiliários. A esse mercado, recorrem investidores e sociedades anônimas. Funciona mais ou menos assim: imagine que você possua uma empresa e deseja expandi-la. Você já tomou empréstimos no mercado de crédito, mas agora sente a necessidade de um maior volume de capital, ou seja, dinheiro a ser investido no negócio. Então, você decide vender fatias da sua empresa para pessoas que têm interesse. Cada uma dessas pessoas investe uma quantia em essa troca dessas fatias, em contrapartida, recebe lucros proporcionais à fatia que comprou. Esse mercado, em que investidores adquirem fatias em empresas, é chamado de mercado de capitais. Este é um breve resumo dos principais integrantes do Sistema Financeiro Nacional, SFN, aqueles que você precisa conhecer mais de perto para começar a lidar com suas finanças. Mas você deve estar se perguntando: e por que é necessário regular esse sistema? Bem, é preciso garantir que tanto os bancos quanto os cidadãos e as empresas não entrem em operações de alto risco. Imagine que um banco sai emprestando dinheiro a taxas muito atrativas e sem analisar o perfil do tomador, e boa parte desses empréstimos resulta em calote. Agora imagine essa situação multiplicada pela infinidade de transações que um banco realiza, isso poderia levá-lo à falência. Por isso, os órgãos reguladores adotam medidas que previnam riscos excessivos. Por fim, precisamos entender que esse sistema é complexo e dinâmico e tem estreita relação com algo que provavelmente já perturbou bastante o sono dos seus pais ou avós: inflação. Calma, não vamos falar dela agora. Isso é assunto para uma conversa futura. Você sabia que o SFN é organizado por entidades normativas, supervisoras e operacionais? No site do Banco Central, disponível no código ao lado, você tem acesso a estas e outras informações, que são importantes para o seu aprendizado sobre o funcionamento, não somente sobre o SFN, mas também sobre o próprio Banco Central e demais entidades financeiras nacionais.